no livro de Salmos, Salmo 17, mais precisamente. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para nós essa noite. Não será longo, né? Pela graça de Deus. 117. Mas eu penso que é bem especial, é bem importante. Diz assim: louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, por tudo que tu és, Senhor. Muito mais do que o Senhor faz, nós te adoramos por quem tu és, o Deus de toda a glória, o Deus que está no teu trono de glória, que é alto e exaltado, Senhor, e que mesmo assim se importa conosco, Senhor, que nos ama com amor tão leal, tão verdadeiro, Senhor, e é capaz, ó Deus, de fazer tudo por nós, ó Deus. Não há um amor igual ao teu, Senhor. Eu oro que nós possamos experimentar do teu amor essa noite. Abre os nossos ouvidos, Senhor, desperta nosso coração, para que possamos ouvir a tua voz, ó Deus. A tua voz, ela ressoa e é voz como de muitas águas, Senhor. Nos ajuda a distinguir tua voz, ó Deus, em meio, Senhor, às muitas vozes, meio aos ruídos, Senhor, as preocupações, as lutas, Senhor, as dores. Nos permita, Senhor, ouvir tua voz. Nos permita, Senhor, receber do teu toque, Senhor, restaurador, toque de cura, toque de ânimo, Senhor, de renovo, de esperança. Que essa noite, Deus, seja marcada, Senhor, pela bondade, pela misericórdia do Senhor, pela tua graça, Senhor, que nos toca, que nos transforma, Senhor. Eu oro por isso, Deus, que todos saímos daqui, ó Deus, louvando ainda mais o teu nome, entendendo o quanto tu és digno, Senhor, de ser louvado. A ti, Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo, o livro de Salmos é um livro de cânticos e louvores, mas especialmente esse salmo 117, ele fala sobre a fidelidade do Senhor. E é o menor dos salmos, tem 2 versículos, o menor dos salmos, o menor cântico, mas não existe outro que expressa a totalidade que ele expressa em termos de louvor e de abrangência. Olha que lindo e que interessante. Nós vamos mergulhar, não profundamente, mas eu espero satisfatoriamente essa noite, para que o Senhor nos revele do seu amor por nós e nos mova adiante em nossas vidas, principalmente na nossa caminhada com Ele. Esse salmo ele pode ser dividido em algumas partes, mas eu quero ler o que alguns estudiosos bíblicos falam sobre ele. Campbell Morgan fala que esse é o salmo mais curto de toda a coleção e não há nenhum outro maior ou melhor em sua expressão de louvor. Martinho Lutero, ele escreveu 36 páginas acerca desse pequeno salmo e ele diz que é um salmo completo. Ele tem profecia, diz que os gentios vão participar das bênçãos do evangelho. Ele tem revelação, o reino de Cristo não é terreno e temporal, mas celestial e eterno. Ele tem instrução, somos salvos apenas pela fé e não por obras, sabedoria ou santidade. E ele tem exortação, nós devemos louvar a Deus por tamanha salvação. Então, como ele é abrangente, nós vamos meditar em 4 pontos essa noite, tá? Nós vamos ver o que o Salmo fala no versículo 1, adorar a Deus e compartilhar o Evangelho, e no versículo 2, depender do grande amor de Deus e descansar nas promessas de Deus. Então essa vai ser a jornada que o Senhor vai nos levar rapidamente essa noite. O versículo 1, a parte A, fala que louvem o Senhor todas as nações. Quando a palavra fala, ele começa com louvem ao Senhor e termina com louve ao Senhor, né? Porque louvar ao Senhor é o principal da nossa vida. Para nós que cremos, para nós que somos chamados à fé, a viver pela fé, a caminhar pela fé,
a nossa missão, o nosso dever, o nosso compromisso, o nosso chamado é louvar a Deus. Nós devemos louvar a Deus. A nossa vida deve ser uma expressão de louvor a Deus. E esse louvor é gratidão, esse louvor é admiração, esse louvor é reconhecer quão grande Ele é, quão tremendo, quão bom Ele é, quão santo Ele é. E quando nós reconhecemos, quando nós expressamos, né, tudo isso, né, que o Senhor nos permite conhecer da parte dele, e nós falamos: Senhor, Tu és grande, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo. Nós estamos louvando ao Senhor, o Senhor se alegra, o Senhor se agrada, porque nós somos feitos para louvar a Deus, nós somos feitos para adorar a Deus. Então nós estamos fazendo aquilo que nós somos chamados, nós somos criados para fazer. Nós louvamos a Deus, adoramos a Deus. Nós devemos ser reconhecidos como um povo que adora a Deus. Essa é a nossa marca, essa é a nossa expressão. Louvem o Senhor todas as nações. E é interessante, irmãos, porque até aqui todos os salmos exortam Israel a louvar ao Senhor. Israel, louve o teu Deus. Israel, louve o teu Deus. Israel, você deve louvar o teu Deus. Ele é tremendo, ele fez coisas maravilhosas. Mas agora o salmista é anônimo. E esse era um dos 113 ao 118, os salmos, eles foram, por tradição, o povo de Israel cantava, eles são chamados dos salmos de aleluia, né, do Egito. Em toda a Páscoa, a partir da primeira Páscoa, eles cantavam esses cânticos. Possivelmente Jesus cantou esse cântico quando foi à cruz por nós. Mas olha como é lindo isso. Até aqui, os salmos exortam Israel para louvar a Deus, mas o Salmo 117, ele exorta todas as nações. Todas as nações devem louvor ao Senhor. Isso não é tremendo? Isso é tremendo. Isso mostra que já há muito tempo, né? Desde sempre, o Senhor tinha no seu coração o plano de alcançar todas as nações da terra. Né? Era pouca coisa se limitar a uma nação, né? A Israel. O plano de Deus sempre foi usar Israel para ser reconhecido, né? Para ser louvado por toda a terra, por todas as nações. Então nós entendemos essa primeira parte sobre adorar a Deus. Um comentarista bíblico disse que, na maior parte, os judeus olhavam com pouca simpatia para seus vizinhos gentios, de forma que estes, não tinham desejo de elogiar Yahweh, ou Jafé, exceto quando se tornavam prosélitos do judaísmo. Mas quando o amor de Deus é forte no coração, ele ultrapassa os limites do costume, do preconceito racial e anseia que todo mundo o conheça e ame o Salvador. Então, esse é o coração de Deus, né? E a gente sabe que Israel demorou muito para entender esse chamado de Deus, não é? Israel demorou muito. E esse desdém, esse desprezo pelo gentil, pelos outros, infelizmente cegaram muito, né, o povo judeu para aquilo que Deus tinha para eles. Mas nós podemos aprender com a palavra de Deus a fazer o que é certo. Né? O Senhor nos chama para levar o amor de Deus àqueles que não o conhecem. O Senhor nos chama a brilhar a luz de Jesus, para que aqueles que não o conhecem possam vê-lo, possam conhecê-lo e louvá-lo. Você sabe que missão, ela só existe para que haja louvor onde não há? Sabia? A missão, ser missionário, ou entender o propósito de Deus, o chamado de Deus para a igreja, de levar o evangelho, não é por números, não, é para completar a vontade de Deus. É para que aqueles povos que não louvam a Deus passem a louvá-lo, para que todos os povos o adorem, para que todos os povos o reconheçam como o único Deus, como o suficiente Senhor, como o único Salvador. Isso é tremendo, irmãos.
Então nós, como igreja, podemos fazer diferente. Spurgeon diz que o Salmo foi uma intimação a Israel de que a graça e a misericórdia de Deus não deveriam ser confinadas a uma nação, mas em dias mais felizes seriam estendidas a toda a raça humana. Como nós somos abençoados desse amor de Deus, a graça de Deus ter nos alcançado. O evangelho da graça de Deus chegou até nós, porque homens fiéis foram capazes de compartilhá-lo. Amém? E assim devemos ser nós. Nós somos aqueles que foram alcançados para que Deus possa alcançar outros. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Esse é um chamado de Deus para nós, irmãos. Então é isso. Mas verdadeiramente, irmãos, quando Jesus se dirigiu à cruz, ele estava cantando esse salmo. Jesus tinha as nações no seu coração. Jesus estava pensando em você, estava pensando em mim, que não éramos de Deus, que não somos de Deus. Ele estava pensando em nós, em nos alcançar, em nos salvar eternamente, em nos ter com Ele para sempre. Isso é tremendo. A parte B do versículo 1 diz que exaltem-no todos os povos. É como uma repetição, uma ênfase sobre o coração de Deus às nações, né? Mas essa palavra exaltem-no, ela é diferente do louvai. O louvai é aleluia, aleluia, né? Louvem ao Senhor, louve ao Senhor. Ele começa com louve ao Senhor, termina com louve ao Senhor. Mas esse exaltem-no é outra palavra, significa chavá no original, que significa engrandecer, enaltecer, elogiar. Então, exaltar ao Senhor, elogiar o Senhor. Falar, todo mundo gosta de elogio, né? Todo mundo gosta, todo mundo se sente bem, mas e o que nós podemos dizer de elogiar aquele que é perfeito, aquele que não tem falha, aquele que é nota 10 em tudo, não é? É um dever nosso reconhecer a grandeza, né? A bondade, a santidade, a glória, o poder do nosso Deus. E quando nós fazemos isso, nós somos abençoados, irmãos. Nós cumprimos o nosso propósito. E diz aqui novamente: exaltem no quem? Todos os povos. Esse é o nosso dever, e esse é o dever de todos. Esse é o dever de todos, mas as pessoas não têm como exaltá-lo se elas não conhecê-lo. Elas não têm como louvar a Deus, exaltar, engrandecer o nome do Senhor, elogiá-lo, se elas não ouvirem dele. E quem vai contar a eles? O que, é que a palavra de Deus fala? Como? Como crerão se não houver quem pregue? Como pregarão, né? Como pregarão se não forem enviados? Como? Se a igreja não se mobilizar, se a igreja não cumprir o seu papel de anunciar aos povos a grandeza do nosso Deus, os povos não podem louvá-lo. E aí você me diz, o que você acha desse chamado de Deus a nós, igreja? Como você se sente de ser contado por Deus como aqueles escolhidos para levar a boa nova, a maior notícia que o ser humano pode ouvir no mundo, na sua vida? Que Deus o ama, que ele enviou o seu filho para morrer pelos seus pecados, e que se ele crer, simplesmente crer, não precisa pagar nada, já foi pago, ele basta crer que o Senhor Jesus o salvou, perdoou dos seus pecados, ele é salvo eternamente. Ele é feito filho de Deus. Ele passa a fazer parte do povo de Deus, ele é transportado do inferno para o céu no momento que crê. Tremendo, não é? Essa é a melhor notícia do mundo. Essa notícia mudou a sua vida, meu irmão, para sempre. Essa notícia mudou a sua vida para sempre. Irmãos, nosso dever diante do Senhor é cumprir o seu chamado, é exaltá-lo, é adorá-lo, até que todos os povos o adorem também. É ser modelo, é ser exemplo, é fazer todo o esforço para que os povos o conheçam. É ser de fato seu corpo, seus pés, suas mãos, sua boca, para que nós possamos declarar, proclamar, ir de encontro às nações, para a glória do nosso Deus. Então, essa é a vontade de Deus, que todos os povos o exaltem. E povos aqui significa etnias. Você sabe que há nações
em que há muitos povos, né? Há muitos povos étnicos que não têm uma nação, que não têm um pedaço de terra que possam chamar minha terra, que não tem uma bandeira que possa chamar minha bandeira. Mas existem muitas etnias nesse mundo. E aqui o Senhor está nomeando a todas elas. Todos os povos, todas as raças, tribos, nações e etnias pertencem ao Senhor. E é maravilhoso porque lá no Apocalipse nós vemos que há povos, né, de todas as raças, tribos, línguas, etnias louvando ao Cordeiro, louvando ao Senhor. Por quê? Porque Deus encontrou um povo fiel. Deus encontrou um povo fiel a adorá-lo e obedecê-lo no chamado de levar as boas novas a quem não tem. Isso é tremendo, não é, igreja? O meu coração, ele arde para que nós possamos entender isso profundamente. Profundamente. Porque nós vivemos em dias maus, nós vivemos em dias assim, tenebrosos, vamos dizer assim. Dias em que o amor se esfriou, em que o egoísmo impera, onde a igreja do Senhor passa por uma apatia espiritual tremenda, né? Um egoísmo, é um povo em si mesmado, é um povo que não consegue olhar para o próximo, para o lado. E são dias maus, são dias cruéis. Mas eu lembro da palavra de Jesus à igreja em Éfeso, lá no Apocalipse: olha, volta às primeiras obras, né? Volta para onde você caiu, onde você deixou de, de viver para o Senhor, de louvar a Deus, de obedecer ao Senhor com alegria, né? De caminhar com Ele de fato. Se nós andamos com o Senhor, nós vamos acabar fazendo as obras que o Senhor faz. Não há nenhum peso, né? Não há nenhuma situação de desconforto. Existe um prazer, né? Um prazer. Se nós, se o nosso coração está de fato voltado à adoração a Deus, nós vamos nós vamos nos encontrar levando as boas novas ao aflito. Você acredita nisso? Se nós nos dedicarmos a adorar a Deus, a ser gratos a Deus, a amar ao Senhor de todo o coração, toda a força, com todo o entendimento, nós vamos nos encontrar falando com o aflito, com o desesperado, com aquele que não tem esperança. É simplesmente assim. É o nosso louvor a Deus, é como um ímã perdido. É como um ímã perdido. Mas o Senhor não tem como confiar a nós nada nem ninguém se nós não estamos empenhados em adorá-lo. Não é verdade, igreja? Mas se nós estamos, isso vai fluir. Bom, a parte B do versículo 1, ela é tremenda. Ela fala muito sobre compartilhar o evangelho. E alguns exemplos que eu tenho aqui é o de 2 Reis, capítulo 7, versículo 9. E eu vou falar rapidamente o que acontece ali. O povo de Israel está cercado pelos arameus, e era na época do profeta Eliseu, e eles estavam ali naquele cerco já há muito tempo, e o alimento já tinha acabado. E o inimigo estava acampado ao redor de Israel, esperando eles se definharem, né? Esperando eles morrerem ali de fome, né? Que eles estavam trancados dentro dos seus muros. Mas aí o Senhor usa, né, alguns leprosos que estavam fora da cidade, né? Que eles não podiam se misturar com o povo. E e aí como que o Senhor usa os leprosos? Olha só que interessante. Deus, ele envia um som como se um grande exército à noite. E o exército inimigo, os arameus, eles se assustam. Eles pensam que agora pronto. O povo de Israel pediu ajuda para todos os outros povos, eles estão vindo nos esmagar. E eles saíram correndo, eles deixaram para trás tudo, deixaram alimentos, deixaram as armas, deixaram tudo e saíram correndo, irmãos. E aí, só que o povo estava trancado, né? Estava ali trancado, não sabia o que estava acontecendo lá fora. Até que Deus usa esses leprosos, e eles pensaram: nós estamos aqui, vamos morrer aqui.
Por que que nós não entramos na tenda dos arameus e vamos ver o que que tem lá, né? Se eles nos matarem, nós vamos morrer de qualquer jeito. E eles encontraram o acampamento deserto. E eles comeram, eles se banquetearam, né? Eles comeram até não aguentar mais. Aí eles pegaram toda a mobília preciosa, as armas preciosas, e esconderam. Aí eles assim, bom, vamos voltar, amanhã a gente vê se alguma coisa muda. E novamente, né? Eles comeram, que era muita comida, era muita abundância, muita fartura. E eles falaram, não é certo isso. Caiu assim a ficha neles, e eles falaram, alguma coisa não está certa, porque é muita coisa só para nós. Só nós estamos nos dando bem aqui. E o povo está todo lá preso dentro da cidade, do muro da cidade, morrendo. Estavam comendo bebê, hoje comia o bebê de um, comia o bebê do outro amanhã, porque ele não tinha comida. O povo estava morrendo, literalmente. O desespero era esse. E eles falaram, vamos ter que contar, nós vamos ter que contar para eles. E eles foram lá e falaram, o acampamento dos arameus está vazio. Aí foram lá alguns poucos homens, né? Se morresse seria poucos. E eles descobriram que é verdade, né? E aí eles voltaram, contaram para o rei. Mas quando ele conta, é aquela, tanto que o cara que estava na porta foi esmagado, né? Vocês terem a ideia. Mas tem uma lida, segunda Reis, capítulo 6, 7. E aí o povo sabe e eles correm, mas eles vão como quem quer sobreviver. E eles vão e se fartam. Realmente, a abundância é grande para todo mundo. Irmãos, o que isso está nos ensinando? Se nós conhecemos esse grande Deus, se nós provamos das suas riquezas, né, espirituais, da sua glória, do seu amor, do seu poder, da vida abundante, da certeza da eternidade, do perdão dos pecados. Ah, irmãos, isso é tão glorioso, isso é tão grande, isso é muito que não é só para nós, isso é para todos que creem. Nós precisamos anunciar. É nosso dever. Como aqueles leprosos, igreja, eu oro que nós possamos, sabe, cair a ficha. Caramba, alguma coisa não está certa, guardar tudo isso para nós. Alguma coisa não está certa. É nosso dever falar para quem não conhece. É nosso dever falar para quem está morrendo sem esperança lá fora. Esse é o meu maior desejo, igreja. Que a gente desperte. Nesse dia de celebração, que a gente entenda o coração do Pai por nós. Ele nos quer adorando a Ele. Ele quer nos usar para que aquele que não adora passe a adorá-lo também. Amém? Esse é o desejo do coração do Senhor. Nós podemos falar dos apóstolos que falaram, nós queremos agradar a Deus e não os homens. Nós queremos lembrar de Paulo, queremos lembrar dos profetas que disseram, ai de mim se não falar desse evangelho, ai de mim se não falar disso que queima dentro de mim aqueles que não conhecem. Ai de mim, ai de nós, irmãos. Que isso possa despertar-nos do sono, da apatia, da indiferença, e nos mover a falar do amor de Deus, a viver esse amor de forma que todos possam vê-lo em nossas vidas. Versículo 2. Bom, antes do versículo 2, Maier diz o seguinte, um comentarista bíblico: estamos fazendo tudo o que podemos para trazer as nações ao louvor a Deus? É uma boa pergunta para cada um de nós fazer. Senhor, eu estou fazendo tudo o que eu posso para que aquele que não te conheça possa te louvar? Eles não podem louvar a Ele a quem não conhecem. É mera hipocrisia fazê-los louvá-lo se nunca procuramos espalhar, anunciando ou indo a misericórdia e a verdade reveladas em Jesus, nosso Senhor. Deus nos ajude a não sermos hipócritas, irmãos. Versículo 2, parte A. Porque imenso é o seu amor leal por nós. E aí esse salmo vai ficando melhor e melhor, eu não quero me prolongar. Quando diz aqui, porque imenso é o seu amor leal por nós, você imagina
um imenso sem fim, né? Um amor que não é sentimento, é ação, é o Filho se entregando por nós, é o Pai entregando o próprio Filho para morrer por nós. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Que amor é esse? Que amor é esse? Imenso é o seu amor leal por nós. É um amor que é leal, é um amor que não falha, um amor que não falta, é um amor firme. Na verdade, a tradução no original é Ezed, Ezed. Ezed, Ezed fala sobre a sua bondade misericordiosa. A bondade misericordiosa do Senhor por nós. Irmãos, pensem nisso. O Senhor, ele tem uma bondade misericordiosa. E quando fala Ezed, Ezed, é para nos dar o entendimento de grandeza. A bondade de Deus, ela é misericordiosa e ela é grande. Ela é muito grande. Ela é enorme. E, e é por nós. A sua bondade, ela é misericordiosa e ela é grande. Irmãos, essa parte 3 nós chamamos de depender do grande amor de Deus. Depender do grande amor de Deus. Nós precisamos aprender a depender do grande amor de Deus. Se nós cremos que Ele nos ama tanto assim, nós podemos confiar nesse amor. Amém? Se nós cremos que o seu amor é tão imenso, nós podemos confiar nesse amor. E aí vem as perguntas, né? O Senhor me ama quanto? A Bíblia fala que, em Lamentações 3:22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Efésios 2:9 fala que nós somos salvos pela graça e não por nossas boas obras. Essa é a bondade misericordiosa de Deus. É para todos os dias, é para sempre. Não importa, não importa quão mal você se sinta, quão péssima pessoa você é, esse amor, ele é grande o suficiente para todos nós. A bondade do Senhor, ela é maior que a nossa maldade. Ela ganha. A bondade do Senhor, ela supera a nossa maldade, irmãos. E a menos que a gente entenda isso, nós vamos nos fechar como o povo de Israel se fechou e não falar da grandeza do amor de Deus aos demais, às outras pessoas. Mas eu quero lembrá-los de 1 Pedro 5,5, Deus ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando nós nos fechamos, nós guardamos esse amor para conosco, nós, nós de alguma forma, nós estamos nos fechando para essa bondade misericordiosa de Deus. Nós não estamos sendo sensíveis e nem obedientes à sua voz, à sua vontade. Um comentarista bíblico chamado Clark disse o seguinte: não é apenas grande em massa ou número, mas é poderoso, prevalece sobre o pecado, Satanás, morte e inferno. Essa é a verdade, irmãos. Essa é a grande verdade da palavra de Deus. O amor de Deus, quando aqui fala Ezed, não é só, não fala de um tamanho, ele fala de uma característica que prevalece, que é poderoso e prevalece. Então, vamos voltar para ver se vocês estão entendendo. Nós devemos louvar ao Senhor, esse é o nosso chamado. Se nós louvarmos a Deus fielmente, nós vamos fazer a vontade de Deus, que é que outros que não louvem passem a louvá-lo. E a razão desse louvor é por causa da sua bondade misericordiosa, que aqui é traduzido por amor leal, que no original significa grande, mas não só grande em tamanho, grande em poder e
porque prevalece. É por isso que o comentarista falou que esse amor de Deus, ele é tão grande, ele é tão poderoso, que ele prevalece contra o pecado, Satanás, a morte e o inferno. Amém? Esse é o tamanho do amor de Deus por nós. É um amor que prevalece acima do pecado, do inferno, de Satanás e da morte. Glória a Deus, né? Então, quando você louva a Deus, você tem que ter em mente esse amor leal, né? Essa bondade, essa graça. Isso é tremendo. E a parte B do versículo que fala, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Então, nós louvamos a Deus, né? Nós queremos que todos, Deus quer que todos o louvem pelo seu amor leal, a sua bondade misericordiosa que prevalece, e também por causa da sua fidelidade. A fidelidade do Senhor, ela dura para sempre. Aleluia, né? A fidelidade do Senhor dura para sempre. Uma outra palavra para fidelidade é verdade. Então, o que o versículo está falando é que a verdade, Deus é imutável. É, ele é eterno e imutável. Então, tudo de Deus é eterno e imutável. A sua fidelidade é eterna e imutável. A sua verdade é eterna e imutável. Aqui expressa o caráter do nosso Deus. É como se você, é para você entender que você pode louvar a Deus, você pode abrir seu coração, rasgar seu coração em adoração ao Senhor e viver por esse propósito, porque Deus não muda. Né? Nós vamos estar cada dia de um jeito, nossas emoções sobem e descem. Né? Hoje nós nos sentimos tão leais, tão fiéis a Deus, e amanhã nos sentimos o pior da raça humana, né? Tão falhos, e nos frustramos. Mas Deus permanece o mesmo. Deus não muda. Né? Deus é imutável. Ele é imutável em seu caráter, ele é imutável na sua natureza, né? Na sua palavra. Então, quando você louva a Deus, você tem que ter isso em mente. O Senhor é fiel mesmo quando eu falho. O Senhor, ele continua fiel mesmo quando eu não sou fiel. Por isso ele é digno de louvor. Amém? Por isso ele é digno do meu louvor. A fidelidade do Senhor dura para sempre. E esse ponto 4, irmãos, é o que nós chamamos de descansar nas promessas de Deus. Nós podemos descansar nas promessas de Deus por, por quem Deus é. Por ele ter esse amor leal, né? E por ele ter por ele ser fiel, por ele sempre ser fiel, nós podemos confiar e descansar. O Senhor é verdadeiro, né? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, diz a palavra de Deus. O que ele fala é verdadeiro. Como vale a pena confiar na palavra de Deus, irmãos? Nas promessas de Deus. Céus e terras vão passar, mas a sua palavra jamais vai passar. Então, alguns pontos importantes, né? Se Deus ele é fiel, se Deus é tão verdadeiro, se Deus não muda, né? Por que nós nos afligimos tanto em meio às situações difíceis, não é? Se Deus ele é tão fiel e tão abundante no seu amor, por que nós muitas vezes hesitamos em obedecê-lo? Porque se nós cremos na fidelidade de Deus, por que nós hesitamos em obedecê-lo, hesitamos em fazer sua vontade e às vezes esquecemos de fazer o que ele nos manda fazer? Esse é um chamado, irmãos, a confiar em Deus praticamente, de forma a obedecê-lo, independente das circunstâncias, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Não importa como você se sente ou como a situação se apresenta, Deus ele não muda. Amém. E é isso, amados. Eu penso que era isso que eu queria passar para vocês. Não quero demorar aqui mais. Temos muita coisa ainda para louvar o Senhor. Mas eu quero terminar com esse versículo de Lucas 10, 2, que diz assim:
E lhes disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Irmãos, para nós terminarmos essa palavra, eu penso que nós temos que meditar nisso. Nós precisamos acreditar que nós somos esses trabalhadores que o Senhor pede para orar ao Senhor da seara, da colheita, para enviar trabalhadores. Nós somos esses trabalhadores. Ele fala para os seus discípulos, ele envia eles, ele fala: agora orem, que o Senhor enviar trabalhadores para a sua colheita. O trabalho é grande, os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita para enviar trabalhadores. Irmãos, eu creio que esse é o coração de Deus. Esse é o coração de Deus para nós, como igreja, individualmente. Que nós o adoremos de todo o coração. Será que você precisa de que tudo esteja perfeito para você adorar a Deus? Será que tudo tem que estar agradando você para você ser fiel na sua adoração a Deus? Será que nada pode te desapontar? Será que nada pode acontecer de forma diferente do que você pensa, do que você gosta, para você ter um coração fiel a Deus em adoração? Ou você entende que, independente de qualquer coisa, Ele é digno de ser louvado? Amém. Amados, essa é a hora da igreja despertar, da igreja se levantar, da igreja passar a adorar a Deus de todo o coração e se encontrar fazendo as obras que Deus requer, encontrando o aflito, o perdido, o sem esperança e viver para esse propósito, viver para esse propósito. Que as nossas vidas, nossa família, possam ser usadas como ferramentas de Deus para alcançar o perdido, para ser luz para aquele que não tem direção. Essa é a vontade de Deus para nós. Nós somos esses trabalhadores que o Senhor envia para a sua colheita. Nós somos. Provérbios 29:18 diz: Onde não há visão profética, o povo perece. E eu quero lembrá-los de novo, meus irmãos. Eu quero orar junto com vocês. Nós queremos adorar a Deus e ser grato a Deus por esses 23 anos, né, de fidelidade, de amor leal. E nós sabemos que não dura, que não acaba, né, que dura para sempre. Mas nós queremos ser gratos pelo que nós temos vivido. E eu quero orar com vocês. Mas antes eu preciso lembrá-lo de algo que o Senhor colocou no nosso coração lá atrás como igreja. Que nós sejamos um povo que adora a Deus, que busca a Deus em oração, um povo que ora, um povo dedicado à palavra de Deus. Irmãos, nós vamos começar amanhã fundamentos bíblicos. Faça isso. Se você tem tempo, já fez, faça de novo. Se você nunca fez, faça. Você deve fazer, você vai amar, você vai mergulhar na palavra de Deus. Isso vai ser tremendo para você, isso vai fortalecer a tua fé. Faça os fundamentos bíblicos, irmãos. Nós vamos ser um instituto bíblico ano que vem. Nós queremos alcançar os jovens, queremos ver os jovens ocupando suas vidas para o Senhor. Queremos que eles vão além do que nós podemos ir para o Senhor no nosso tempo de vida, irmãos. Se encoraje seus jovens, encoraje os jovens a estudar, a ser usados por Deus. Vai ser um grande despertar. Vai haver uma classe que é chamada de classe de plantação de igreja, que é para toda a igreja. E como eu oro, irmãos, para estarmos todos aqui. Talvez vai ser numa quarta noite, mas como eu oro, porque a igreja, ela precisa ter o coração, esse coração e essa mente. Eu fui chamado para adorar a Deus. Eu fui chamado para fazer diferença nesse mundo e levar o evangelho onde não há. Para que quem não louva passe a louvá-lo. Irmãos, vamos todos juntos nisso. Vamos todos nessa mesma visão, meus irmãos. Esse é o apelo que eu faço para nós nesses últimos dias. E não há limites para o que Deus vai fazer a partir daí. Você concorda?
Não há limites. Não há limites para um Deus tão grande, para um Deus com um amor tão imenso, tão leal, né? Uma bondade tão misericordiosa, com uma fidelidade que dura para sempre. Não há limites para esse Deus quando ele encontra um coração leal, um coração disposto, um coração que deseja, que deseja ser útil nas suas mãos. Então essa é a minha oração, meus amados. Agora eu gostaria de que você ficasse em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, por nos fazer para te adorar. Obrigado por nos dar essa responsabilidade tão maravilhosa de levar o Evangelho. O Senhor não confiou a anjos, o Senhor confiou a nós, a igreja. E, Senhor, eu fico admirado, de verdade, Deus, eu fico admirado como o Senhor pode confiar isso na nossa mão. Senhor, nós somos tão não confiáveis, Senhor. Nós somos tão falhos, Senhor. Qualquer um de nós pode dizer, Senhor, pensa bem. Mas o Senhor sabe tanto o que faz. E o Senhor nos deu do teu Espírito Santo, Senhor, para que através do teu poder, do teu Espírito, a tua obra se cumpra, Senhor. Senhor, nos lembra essa noite que a obra é do Senhor, que o Senhor chama e o Senhor faz. Nos lembra essa noite, Senhor, de que é teu povo, é tua igreja, é tua obra, Senhor. As nações são tuas, Senhor. E o Senhor vai completar o que o Senhor deseja. O nosso clamor, Deus, é que o Senhor nos use. O Senhor use a mim, Deus, use a nós, Senhor. Use-nos, Senhor, como queres, Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Não queremos viver para nós mesmos, mas queremos viver para Ti, Senhor. Ouve esse clamor essa noite, Senhor. Ouve esse clamor, ó Deus, no nosso coração sincero, Senhor. Que confia nessas promessas maravilhosas, Senhor. Nesse amor leal, nessa fidelidade que é eterna, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nos ajuda, Deus, a impactar essa nova geração, Senhor, de fazer diferença no tempo que ainda nos resta nessa terra, Senhor. Esse é o nosso maior desejo, Senhor. E nós queremos Te louvar como Tu mereces, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.